Com vocês, Flávio Tavares. Muito legal que esse meu time dá moral, né? Sabe que o Robson falou uma coisa importante, que a Mercedes foi a única montadora que patrocinou esses 15 eventos. Eu queria pedir, então, para vocês só comprarem Mercedes, pode ser? Queremos. Hã? Se tiverem um plano, um timeshare, uma semana por mês... Tá bom. Já tem um fechado, já, pelo menos uma semana por mês já tem fechado. Obrigado, viu, Mercedes? Obrigado a todos os patrocinadores que estiveram com a gente nessa jornada esse ano. Não é fácil fazer tudo o que a gente procura fazer, mas só é possível porque a gente tem parceiros que acreditam tanto quanto, né, a gente. Então, muito obrigado a todos que estiveram. A gente encerra esse ciclo hoje de 2018. Já estamos em clima de Feliz Natal, não estão? Vocês já estão? Vira dezembro, não fica loucura, tem que comprar presente, como é que vai ser? Você vai passar a festa de Natal na família do marido, da esposa, já os planos do final de ano, férias. Dezembro é sempre um mês muito acelerado, né? Então a gente está encerrando hoje aqui. Eu quero agradecer vocês que estão presentes, agradecer o pessoal online, né? É o primeiro evento dos 15 que a gente transmite online. E a gente fez isso porque a gente, na verdade, eu vou confessar para vocês, a gente queria repetir conteúdo. E aí, se a gente faz tudo online, a gente não podia repetir conteúdo, porque os caras vão falar, pô, mas de novo aquela palestra? Aí esse ano a gente colocou tudo offline, os 15 eventos, e mantivemos os eventos online, que era o Café Online. Então, obrigado a todo mundo que está assistindo com a gente aí conectado. É muito bom estar com vocês. Então, para encerrar, a última palestra do ano, o último evento do Parar, eu queria falar sobre o futuro do trabalho ou o trabalho do futuro. Muito se fala sobre o mundo está mudando, está tudo acelerado, as coisas estão acontecendo rápido demais, e a gente, não sei se você, mas eu fico muito preocupado com o trabalho. O que eu vou fazer? O que você vai fazer? E a gente trabalha dentro de um segmento, esse segmento automotivo, muito conservador. Então, tudo quando a gente discute de mobilidade, a gente está falando, tudo é muito conservador, tudo é suas funções, né? Você vai falar com montadora, com locadora, cada um no seu quadrado. Por mais que a gente veja as startups se reinventando, no mercado de trabalho ainda não. E aí a gente fala da função gestor de frota. E aí, se vai existir essa função? Já foi difícil ela ter moral. A gente está há 6 anos tentando fazer com que essa função tenha moral, né? Como o Luca disse hoje de manhã, mais cedo aqui, ter moral, ser reconhecido, ética. Mas como é que vai ficar essa função? Como é que vai ficar a função de mobilidade? Só que fala muito sobre o futuro do trabalho, mas eu fico pensando qual é o trabalho do futuro. O que é o trabalho? E quando você pensa nisso, eu não sei se vocês sabem, a origem da palavra trabalho vem de tripalium, quer dizer 3 paus, e era um método de tortura que era utilizado antigamente. As pessoas eram torturadas com 3 paus. Eu não sei por que 3, não pesquisei isso. Deve ser, não sei, porque tentando fazer um link aqui, porque 3 paus. Mas trabalho ele já vem dessa origem de tortura, quer dizer, parece que trabalhar é uma tortura. Acordar 8 horas da manhã, começar a segunda-feira, falar, pô, parece que é uma tortura. E a gente parece que absorveu essa cultura de que isso é realmente uma tortura e não é fácil trabalhar e levar o sustento para casa. Mas aí você pega alguns dados aqui, por exemplo, até 2020, o número de empregos perdidos para a tecnologia pode chegar a 7,1 milhões. A gente está falando de 2020. Se falava que a inteligência artificial, que o Watson ia ocupar cargos de trabalho, e parecia distante quando falaram isso em 2017. Esse ano já tem aí muitos, 20% ou 30% das áreas de telemarketing de banco, por exemplo, já são ocupadas pela inteligência artificial, né? pelo Watson. Então, cada vez mais a tecnologia vem com essa ameaça de que ela pode ocupar os nossos empregos. 85% dos empregos existentes em 2030 ainda não foram inventados. Isso é incrível. Se você pensar que 2030 está aqui 10 anos, e pensar que 85% dos empregos que vão existir em 2030 não foram inventados ainda. Eu fico preocupado com o que meu filho está aprendendo. Assim, porque você pensa para o Rick, o meu filho de 9 anos, eu pergunto para ele o que você quer ser do futuro, como que ele vai saber se nem foi criado ainda os empregos que ele pode ser um dia na vida. Né? E em 2030 o Rick vai estar com 19, 20 anos, e aí eu fico pensando, mas e aí? O que eu vou ensinar para o Henrique em relação a trabalho, em relação ao emprego? Então a gente está vivendo esse momento onde a tecnologia está vindo com força, muitos empregos ainda não foram criados, e a gente fica nessa coisa entre o homem e o robô. Né? Mas se a gente quer contratar máquina, quem quer contratar máquina? A gente vai contratar máquina, o robô vai falar, não, eu quero ter lá, porque o robô vai resolver todos os meus problemas e tal. Então eu fico pensando das 10 competências que o profissional do futuro tem que ter. E se você analisar, a maioria dessas competências, o robô não pode ter essas competências, e mais do que isso, elas não são ensinadas na faculdade hoje.
Então, assim, as 10 competências hoje, a criatividade é pouco que se ensina, nas escolas de modo geral, né? Falar pelo Rick, meu filho de 9 anos, eu não vejo a escola estimular ele a resolver problema e ele a ser criativo. Ensina ele a estudar o que eu estudava quando eu tinha a idade dele. Então, às vezes, a gente vai estudar junto e eu acho engraçado, porque eu começo a ler e me dá vontade de rir, porque esses dias a gente estava estudando algumas coisas de ciências e eu falei, caraca, tipo assim, pra que ele vai usar isso na vida? Tipo, mas ele tem que estudar, e ele tem que decorar aquilo, ele tem que fazer. Mas quais são as competências do futuro? 1, criatividade. 2, colaboração. 3, transparência. 4, compartilhamento. 5, capacidade de experimentação. 6, espírito empreendedor. 7, ter inteligência emocional, que isso é uma das mais importantes, né? 8, atenção plena, o mindfulness, né, como se fala. E espírito de comunidade. Se você olhar isso, o quanto que as escolas ensinam sobre esse tema. Se você pegar hoje a maioria dos cursos que existem aí, até os cursos mais legais, tipo da perestroika, você vai ver que o conhecimento ainda é muito disseminado. E às vezes você não está ensinando algumas outras competências que são tão importantes quanto o conhecimento. Ontem eu estava com um amigo e ele foi para os Estados Unidos agora, 15 dias atrás, fazer um curso lá na Singularity. Né, que todo mundo fala, nossa, eu vou fazer um curso na Singularity. O cara fica se achando porque vai lá, tira foto do crachá, tira foto com fundo lá, tô aqui na Singularity. E ele voltou meio frustrado, porque ele falou, Flávio, tipo, 95% das coisas que eu vi lá, e ele gastou $15 mil para fazer um curso de 3 dias lá, no Vale do Silício, e aí ele voltou falando assim, 95% das coisas que eu aprendi, que eu ouvi lá, eu já tinha ouvido. E eu falei, cara, mas é lógico, tipo assim, o mundo está globalizado. Hoje você vai ver no LinkedIn a coisa que você está vendo lá. Está todo mundo falando sobre as mesmas coisas. É livro, é filme, é vídeo, é seu Facebook, é seu Instagram, qualquer lugar, essas coisas estão cada vez mais disseminadas. Se você começa a se interessar por algum tema, tipo, vamos falar sobre essa economia que eles falam muito lá da economia da abundância, que se fala muito lá no Vale, você vai estudar e você vai enxergar, e você já vai. É como se você tivesse ido lá. Então, cada vez mais, o conhecimento não é mais a moeda principal. Para você falar, não, eu sou um ótimo profissional porque eu tenho todo o conhecimento da minha área. Será? Tipo assim, não, eu vou fazer um MBA em administração e eu vou ser o melhor cara de administração. A questão é, se você é um cara criativo, você provoca coisas, ideias, você é colaborativo, você sabe trabalhar bem em grupo, você é transparente, alguém que é fair, que tem uma relação justa com seus pares, você é a pessoa que gosta de compartilhamento, de capacidade de experimentação, espírito empreendedor, você tem uma boa inteligência emocional, resiliência, ou você ainda é aquele cara que fica falando mal do chefe, mal da empresa, que fica desanimado quando as coisas dão errado, que se acha vítima da vida, e você tem atenção plena, você é um cara que consegue se focar, ir lá e fazer aquela coisa com atenção. E espírito de comunidade, que entende o que é o impacto que a sua profissão, o seu emprego gera para o meio que você está inserido. Essas competências são as competências do futuro. E que são as que a gente deveria estudar, que meu filho devia estudar, que as faculdades deviam ensinar, e que a gente devia estar preocupado o quanto que essas competências estão em nós. O quanto que nós estamos nos desenvolvendo através delas. O quanto que eu sou um gestor hoje de frota dentro da empresa que resolve problema, que tem colaboração. O quanto que a gente faz isso? Essa é a pergunta-chave para os dias de hoje. E por último, empatia. Faltou empatia. Não deu 10, então. E a empatia. Pô, e que coisa mais legal do que empatia? Eu deixei por último propositado. Não foi que eu esqueci de apertar. Porque empatia é uma coisa muito legal, né? Empatia, eu gosto da definição de empatia, que a empatia é você conseguir calçar o sapato do outro. E eu gosto muito dessa definição, porque calçar o sapato do outro é você viver um pouco a jornada que ele vive. Porque a gente tem uma tendência natural de julgamento. Não sei porquê, não sei se é no mundo inteiro, mas eu convivo mais com brasileiro, então eu posso falar mal dos brasileiros. Não dá para falar tanto mal de outras pessoas de outros países. Mas falando mal dos brasileiros, a gente tem uma capacidade muito de julgar o próximo. De a gente ver alguma coisa e falar, esse cara é muito arrogante, esse cara se acha. A gente não sabe a dor que esse cara vive. A gente não sabe a história dele. A gente não tem muita empatia. Que é essa capacidade de se colocar um pouco no lugar do outro e entendê-lo um pouco mais. Empatia é essa capacidade de você entender um pouco o outro, né? E essas são as habilidades que a gente precisa desenvolver cada vez mais, as competências. Então não é mais o machine learning, é o learning human. É o aprendizado humano, não é a máquina que tem que aprender.
Eu estava lendo esses dias um artigo que estava falando sobre inovação tecnológica e eu falei, cara, não é inovação tecnológica, é inovação humana. A tecnologia já está se inovando todo dia e ninguém segura mais isso. Cada vez mais vai vir uma máquina nova, um IoT novo, uma inteligência artificial, mas como que o homem se posiciona diante dessa tecnologia? A gente precisa viver um tempo agora da inovação humana. As pessoas precisam se reinventar. As pessoas precisam entender quem elas são diante desse novo mundo, diante dessa nova tecnologia, diante desse novo mercado de trabalho, quem nós somos. E aí a inovação humana, é eu me colocando numa posição dizendo o que eu posso aprender e o que eu quero aprender para olhar os meus valores, entender quem eu sou no mundo e falar, peraí, eu vou me posicionar de um modo diferente diante dessas mudanças todas que estão vindo. Então, a gente falou muito do amanhã, o amanhã é isso, e falar do hoje... O que a gente vive? Tem uma pesquisa que saiu agora com 600 executivos do mercado automotivo, que foi feita pela revista Automotive Business. E eu adorei a pesquisa, uma pesquisa super completa, e só com C-Level, os líderes do setor automotivo, 600 caras. E aí tem um monte de coisa na pesquisa. Mas uma das coisas que me chamou a atenção, aliás, 3, uma delas é que pergunta assim, qual é o maior problema que você enfrenta com o seu trabalho? Aí os caras escreveram 20 coisas. Das 20, eu selecionei só as 4 primeiras. Então, a primeira coisa que eles mais reclamam é que eles trabalham demais, sobrecarga de trabalho. A segunda coisa é escassez de tempo. Não tenho tempo para nada. A terceira coisa é pressão contínua por redução de custos. E a quarta é o distanciamento da família. Eu fico imaginando se eu fizesse a pesquisa agora aqui com vocês, talvez se vocês dessem as mesmas respostas. Se você acha que o problema que você enfrenta hoje no seu emprego, onde você está, é porque é sobrecarga de trabalho, porque é muito trabalho, é porque se você não tem tempo para nada, é porque é muita pressão por redução de custos, que lá na sua empresa todo mundo só quer redução de custos, ou se você se sente distante da família, que você queria ter mais tempo para a família. Mas o que me chama a atenção é quem respondeu. Quem respondeu são os CEOs e os C-Levels de um mercado. E eu falo, caramba, se esses caras estão reclamando disso, coitadinho dos caras lá embaixo. Pô, se o cara que tem a caneta na mão é o cara que vai lá e ele decide como vai ser a cultura da empresa dele, e os 4 pontos que mais estão agonizando eles como profissionais são esses, eu falei, se fizesse a pesquisa então com os gerentes? E se fizesse a pesquisa com o supervisor? E se fizer a pesquisa com o analista? E se fizer a pesquisa com o coitado do estagiário? Coitado do estagiário não deve existir lá, né? Porque deve ser o cara que deve estar com uma demanda ainda maior do que todo mundo, porque tudo vai caindo para ele lá. Então o que me chamou a atenção, quando eu fico pensando, mas será que é isso então? As pessoas estão, na verdade, olhando o seu trabalho nessa perspectiva. E o que me chamou muita atenção foi o 2 e o 4, porque o 2 e o 4 tem a ver com tempo. E a gente está falando que a mobilidade é tempo. E tempo é vida. Né? Tempo é vida, e o cara está dizendo então que ele está tendo com escassez de tempo, distanciamento da família, as duas coisas que têm a ver com tempo, então ele está perdendo a vida e não está percebendo. Enfim, eu não consigo entender que alguém que tenha respondido isso esteja feliz fazendo o que ele está fazendo. 68% dos líderes têm medo de tomar decisões que afetam as pessoas, resultado da pesquisa. Pô, legal isso. Mas por quê? Como que é essa relação dele? Porque o cara tem medo de tomar decisão? Porque deve ser ambientes nocivos, onde as decisões são tomadas sem que as pessoas sejam percebidas nessas decisões. O que a gente vê em muitas empresas, infelizmente, por aí. Agora, isso aqui me chamou muita atenção. Apenas 6% desses líderes conseguiram dar uma definição clara de propósito. Perguntou assim, qual é o propósito? É o propósito da sua empresa. O que você faz enquanto propósito? E sabe que mais de 70% responderam que o propósito da empresa dele era o serviço ou produto que ele fazia. Ah, não, o propósito da minha empresa é gerar energia. O propósito da minha empresa é construir um carro legal. O propósito da minha... Mais de 70% deram uma definição de propósito como se propósito fosse o produto ou serviço que ele fabrica, o que ele produz, o que ele realiza. Só 6% conseguiram dar uma definição clara de propósito do ponto de vista de posicionamento de valores da empresa. Tipo assim, para que de fato que essa empresa existe do ponto de vista de valor? O que vocês querem fazer? O que vocês querem mudar? Que mundo ou que ações vocês fazem para expressar os valores e as suas crenças, aquilo que vocês mais acreditam? Só 6%.
E aí você vai olhando para aquela outra pesquisa do Pará, que 60% das empresas não se preocupam com o tempo de deslocamento dos colaboradores, ou que nunca perguntaram para os colaboradores quanto tempo ele se desloca, ou quanto tempo ele gasta, casa, trabalho, trabalho, casa. A gente vai vendo que a gente vive hoje ainda um modelo que não é um modelo que está fazendo gente feliz. E aí por isso você vê lá no LinkedIn, não sei se você é assim, você vê lá no LinkedIn empresas que parecem as mais legais do mundo para trabalhar. Eu não sei se os caras são pagos para isso. Não sei. Ou se é realmente tipo uma expressão voluntária. Que o cara posta foto, porque a minha empresa é muito legal. Aí outro fala, porque aqui eu posso fazer o meu cachorro, trazer meu cachorro a cada 15 dias. Aí é happy hour da firma, todo mundo animado, feliz, se abraçando e tal. Eu falo, cara, se existem empresas assim, elas têm que ser modelo para que a gente possa entender o porquê que, na maioria das vezes, a gente não tem colocado as pessoas no centro dessa discussão. Porque o modelo que a gente tem visto hoje é um modelo conservador. A gente falou mais cedo, controle de horário, cobrança excessiva e profissionais desmotivados. Esse é o modelo que a gente tem visto aí. Agora, por outro lado, quando a gente vai olhando, né, os dias de hoje, 77% dos jovens valorizam mais o propósito do que o negócio do que o lucro. E aí, tipo assim, se eu tenho um modelo futuro daquelas competências e a gente não está ensinando aquelas competências para ninguém, nem nas universidades, nem dentro das empresas. E aí a gente tem um modelo que é um modelo que está cansado. E aí o jovem, que talvez pode ser o talento, ele olha e fala assim, não, peraí, eu quero trabalhar mais com coisas que tenham valor, que tenham significado. Eu quero lucro, mas isso precisa me trazer significado. Por isso que há uma demanda tão grande de startups cada vez maiores, porque os caras não se encaixam mais. Aí esses jovens começam a falar, não, então eu vou montar o meu próprio negócio, porque eu quero trabalhar do meu jeito. O meu jeito não é ser controlado, o meu jeito não é ficar com cobrança excessiva, o meu jeito não é trabalhar em algum lugar onde eu não seja percebido como um ser humano. Né? E aí cada vez mais os jovens estão abrindo startups. Em 2016, 56% dos jovens descartaram trabalhar para uma empresa por questão de valores ou conduta. 44% das pessoas trocariam seu trabalho para ganhar 20% a menos, mas de forma que pudessem gerenciar seu próprio tempo. Pô, isso, cara, quase metade das pessoas. Elas preferiam ganhar 20% a menos, mas de forma que elas pudessem gerenciar seu próprio tempo. Então, essas pessoas estão dando valor a isso. E quando eu vi esse resultado, eu falei, eu também faria isso. Eu também, não importa o cargo, não importa o que eu faço. Fala, cara, se você tivesse que escolher entre um trabalho que controla meu horário e que fica preocupado, eu preferia ganhar 20% menos e eu poder gerenciar meu próprio tempo e entender de acordo com o meu tempo, e cada um tem o seu, quando eu sou mais produtivo, quando que eu entrego mais, quando que eu vou ser melhor, quando que eu vou fazer o que eu faço. Bem. Então, como que será o trabalho do futuro, né? Ele é tech touch. É um trabalho que ele vai ser cada vez mais, e a tendência é que a gente tenha tecnologia, mas a gente não perca o touch. Eu gosto muito do presidente da Cisco, né, o Laércio Albuquerque, para quem teve a oportunidade de ver ele palestrando aqui com a gente, porque ele fala muito disso. Ele é um cara que veio do tech, e ele veio do touch, de contato e tal, e ele foi para uma empresa altamente tech, tanto é que ele foi contratado por video call, 100% contratado. O primeiro contato físico que ele teve, ele já estava trabalhando na empresa, todas as entrevistas, o processo seletivo, foi tudo por video call. E ele criou essa cultura do seguinte, quando ele chegou lá, na primeira reunião com uns, 16 diretores, tinham 4 ou 5 na primeira reunião que o presidente está assumindo no Brasil. E ele falou, mas cadê os outros diretores? E aí abriram, estava todo mundo conectado online. Ele viu que estava um cara na praia, outro cara não sei aonde, um outro na fazenda. Porque cada vez mais tech. Mas ele, dentro da cultura dele, não perde esse lance do touch. Ele é o cara que está fazendo um evento, que ele gosta de juntar as pessoas, que gosta do olho no olho, que faz questão de valorizar cada colaborador que está ali. Ele não quer só o tech. Então, o futuro do trabalho é a gente ser tech e touch, emocional e criativo. Eu fico pensando que, cada vez mais, a importância é da gente conseguir tocar o coração das pessoas. Você só vai conseguir ser criativo se emocionalmente você estiver bem, se você estiver com o coração bem, se você estiver conseguindo olhar as coisas e falar assim, é isso que eu quero fazer, é isso que eu gosto de fazer, aí você vai começar a sua mente a trabalhar melhor. E a gente não vê muito essa preocupação nos dias de hoje de se tocar mais o coração das pessoas. Hoje de manhã eu tive um café da manhã com um cara muito legal que palestrou no evento com a gente, e aí a gente estava tendo uma conversa, e a gente começou a falar, e a gente começou a ir para esse lado emocional, e ele perguntando da minha vida, perguntando da vida dele, de repente ele começou a falar os sonhos dele, aí a gente começou a rascunhar o negócio, de repente terminou a conversa e ele estava com o olho cheio de lágrimas. E ele falou assim, cara, nossa conversa você conseguiu tocar minha alma.
em meia hora, 40 minutos de conversa. E eu fiquei pensando depois disso, falei, cara, é isso que vale a pena, e a gente conseguir ser cada vez mais, construir relações baseadas no emocional. E a gente tem um pré-julgamento que às vezes é emocional, tipo assim, emocional. Não, cara, emocional é um negócio legal. Emocional é você começar do coração. É você conseguir reconhecer quem você é, os seus valores, os seus princípios, e você deixar brotar isso dentro de você, porque só assim você vai conseguir tocar outras pessoas. E a gente deveria ter esse desafio pessoal de falar, pô, peraí, eu quero aprender a tocar as pessoas. E tocar as pessoas é ouvir, cara. Ouvir. Quanto a gente ouve, hoje a gente nunca ouve. A gente ouve muito pouco, a gente não está disposto a ouvir o problema de ninguém. Cada vez mais a gente quer que as pessoas desabafem em outro lugar, a gente não quer ouvir as pessoas, a gente precisa aprender a ouvir mais. E é anytime, anywhere, o futuro do trabalho vai ser cada vez mais em qualquer lugar, em qualquer hora. Não existe mais essa relação, né? Casa, trabalho, trabalho, casa, minha vida pessoal, minha vida profissional. E, por último, é humano e com significado. Humano e com significado. E humano é que a pessoa tem que estar no centro, né? E significado é que isso tem que produzir algum tipo de valor. Agora, eu falo que é o colaborar do futuro, não o trabalho do futuro. Porque se trabalho é tortura, vamos deixar essa palavra de lado. O colaborar do futuro será especialmente que é você usar os seus talentos, os seus dons, a sua capacidade, aquilo que você tem de melhor, e você colaborar com a sua empresa, com seus colegas, com o seu negócio. O colaborar do futuro será construído por você. Olha que tudo o que eu disse até aqui é você que constrói. E eu gosto de insistir nesse protagonismo, nesse empoderamento, porque a gente tem uma cultura que, talvez muitas vezes, coisas que eu falei aqui, é normal a gente identificar na mente enquanto você está sentado, você que está online assistindo, você identificar os desafios que você enfrenta na sua empresa. É normal. Você fala, pô, meu chefe é assim. Nossa, lá na empresa tipo, o negócio funciona assim. E a gente não tem um pouco essa cultura de trazer a responsabilidade para a gente. E falar, não, peraí, tipo, eu estou me identificando com isso, e lá é assim, mas por que é assim? Porque você quer que seja assim. Não, Flávio, você não sabe, lá eu não mando em nada, eu não tenho ninguém debaixo de mim, mas você pode ser alguém humano e com significado, emocional e criativo, um tech touch. Você pode ser. Basta você se empoderar e falar, não, eu sou protagonista dessa história. Essa história é a minha história, a história da minha vida. Então você, não importa onde você está, e sim o que você faz. E eu adoro essa frase, eu estou usando ela, sei lá, há menos de um mês. E eu falo, cara, é isso, porque não importa onde eu estou. E onde eu estou, eu penso no analista, eu penso no estagiário, não importa onde você está, a sua função, importa o que você faz onde você está. É isso que define quem você é. Não importa onde você está. Você pode estar na pior empresa do mundo, ou você pode estar na melhor empresa do mundo. O que vai definir quem é você não é a empresa. É o que você faz onde você está. E lembra, eu não sei se eu repito histórias, e eu lembro, já contei a história da Dona Maria, né? Alguns já conhecem a história da Dona Maria. A Dona Maria trabalhava lá numa grande empresa de São Paulo, 4 horas por dia, de deslocamento ida e volta 4 horas por dia, e a empresa durante 35 anos nunca se preocupou com o tempo de deslocamento da Dona Maria. E aí eu disse que depois de uma conversa que eu tive na segunda vez pela Dona Maria, que quando eu conheci os princípios e valores da Dona Maria, uma analfabeta que conseguiu colocar os 2 filhos na universidade, ensinou princípios para ela, eu disse que a Dona Maria que me representava. Que não era Jorge Paulo Lema, que nem era Abílio Diniz, que eu não sou um cara que fico defendendo essa cultura da idolatria ao sucesso, e que quanto mais bilionário, mais fã eu sou do cara. Eu quero que pessoas que me representem sejam pessoas que levem a sério seus valores e seus princípios. Pessoas que, de fato, passam por dificuldade na vida e elas conseguem passar por cima dessa dificuldade e ir lá e produzir valor através disso. E aí eu estava montando essa palestra e eu falei assim, pô, já falei muito da Dona Maria. Eu queria falar de outra pessoa que tivesse o mesmo significado para mim. E aí eu quis falar de outra pessoa e essa pessoa que eu queria falar. Do Makoto. Makoto está aqui, ó. Fica de pé, Makoto. Só para te verem. Pode sentar agora, Makoto. Quando eu falo assim, quem são as pessoas que nos representam, às vezes a gente tem que olhar por trás das coisas. A gente olha um cartão de visita, a gente olha algumas coisas, mas a gente não olha por trás. E olhar por trás é ouvir, entender, compreender, é ser tech touch, é ser emocional e criativo. E quando eu olho para a história do Makoto, eu falo, cara, o Makoto é a Dona Maria.
O Makoto é a Dona Maria. O cara que foi trabalhar lá no Japão, que ficou trabalhando 16 horas por dia, que é trabalho escravo. Não sei quem já teve a oportunidade de trabalhar, mas ele foi lá, se dispôs ao trabalho escravo para gerar sustento para sua própria casa, para conseguir ganhar um sustento e voltar para o Brasil e ter uma casa própria, que é o nosso sonho, e um carro próprio. De repente o cara fala, não é essa vida que eu quero, e ele vai lá e larga tudo que ele tinha lá no Japão, ele vem para o Brasil e ele começa a procurar emprego. Sem perspectiva nenhuma, sem faculdade, sem estudo, sem saber para onde ir. Aí ele vai bater na porta de várias empresas, de repente ele vai lá na Ambev, a Ambev tem uma vaguinha de um cara que trabalha, que ele coloca lá, começa como um trabalho de carregador de caixa, fica carregando caminhão com caixa. Você vai lá e carrega o caminhão, e aqueles trabalhos temporários, sem registro, sem benefício nenhum, e ele pensa, é por aí que eu vou começar, porque não importa onde eu estou, o que importa é o que eu faço. Aí o que o Makoto faz? O Makoto vira o melhor carregador de caixa do turno dele. E aí um supervisor olha e fala assim, pô, peraí, vem cá, trabalha mais perto de mim. Porque enquanto os caras trabalhavam 8 horas, ele trabalhava 9. Enquanto os caras faziam um esforço X, ele fazia X mais Y. Aí de repente o Makoto vira um supervisor dos caras. E aí ele é efetivado para trabalhar lá dentro. E aí o Makoto continua trabalhando mais que todo mundo, continua se esforçando, porque ele fala, não importa onde eu estou, importa o que eu faço. E de repente o Makoto vai crescendo, e o Makoto tem não sei quanto, é o cara que, um dos caras que mais cresceram dentro da Ambev num período curto, crescendo cada vez mais de cargo, até que ele assumiu a gerência nacional de frota da Ambev. O cara que estava no Japão, fazendo trabalho escravo, volta, vai carregar a caixa. Aí ele carrega a caixa, cuidando dos seus 4 filhos. 3. Eu já estou colocando. É que tem o cachorro. Eu contei o cachorro. Eu contei o cachorro. Cuidando dos seus 3 filhos. E ele vai lá, carregando caixa, vai e vira gestor nacional de frota. E aí, de repente, o cara que chega lá e ele é reconhecido, o mercado reconhecendo ele, reconhecendo a história dele, ele cuidando dos seus filhos, dando muito mais do que condições financeiras para os seus filhos, ele está ensinando com a própria vida a que ele veio no mundo. E um dia ele levanta e fala, não, eu não quero só isso. E ele abre uma empresa, a Active Fleet, junto com o César, que está lá, expondo aqui, meu patrocinador. O cara que carregava a caixa, lá na Ambev, patrocina o Parar, tem uma empresa de gestão de frota, esse ano crescendo exponencialmente. Makoto me representa. Uma salva de palmas para o Makoto. E sabe por que eu quis contar a história do Makoto? Porque, às vezes, eu disse aqui, quando eu falo da Dona Maria, que tem um monte de Dona Maria do nosso lado e a gente não enxerga. Tem um monte de Dona Maria trabalhando perto de você. Tem um monte de Makoto trabalhando perto de você. Gente que está fazendo do seu próprio sonho o impossível para conseguir chegar onde ele gostaria. E a gente não reconhece isso, a gente não vê. E eu falei, cara, se eu estou falando da Dona Maria, e a Dona Maria me representa, eu estou falando para as pessoas, eu preciso reconhecer quem são as Donas Marias que estão perto de mim. O Makoto é a Dona Maria. Alguém que não abriu mão dos seus valores, que não abriu mão dos seus princípios, que colocou o trabalho à frente de tudo, foi lá, nunca deixou de acreditar. E hoje é respeitado pela sua família, pelos seus filhos, a sua história crescendo cada vez mais e não chegou no limite. Ainda tem muito o que conquistar. Mas não importa se o Makoto vai ser bilionário, ele nem vai me reconhecer depois, daqui uns 10 anos. E ele vai virar o japonês capa da Forbes. O que importa são os valores que o Makoto deixou por onde ele andou. O que importa é a história que ele construiu e o que é mais importante é as histórias que os nossos filhos vão contar a nosso respeito quando a gente não estiver mais aqui. E acho que não tem nada mais importante que isso. Eu fico muito curioso para saber qual que é as histórias que o Henrique vai contar para os meus netos quando eu não estiver mais aqui. Quem era o papai? Ah, o papai foi que construiu essa casa. Olha que legal. O papai foi que deixou esse carro de herança para a gente. O papai foi que deixou esse helicóptero. Essas histórias. Será que são essas histórias? Não são essas histórias. As histórias que eu quero que meu filho conte são as histórias de quem o pai dele lutou para ser. Dos valores. Do que eu acreditava. Do que eu procurei ensinar a cada dia para ele. As histórias que eu aprendo com o Makoto. É isso que eu quero que meu filho conte um dia para mim, e é isso que eu acho que você gostaria, e que você também, no fundo, deseja, que um dia seus filhos contem a seu respeito. Tudo é sobre pessoas. No final, tudo é sobre pessoas.
A gente vai falar de futuro do trabalho de futuro fala de pessoas. Se não falar de pessoas, não tem valor nenhum. E aí eu estava lembrando, quando eu fiz aqui, de um momento que eu vivi esse ano com o Rick. O Rick, meu filho de uma vez, a gente mudou de casa. E em setembro, agosto, a gente estava numa casa sobrada, eu tô com um bebezinho pequeno, aqui no trabalho a gente falava numa casa técnica de de casa, como lá, I knew the pathway like the back of my hand. aí a gente chave da casa, e ele falou assim, Beneath my a casa que tinha lá, um carro, lion, bicho, so assim, tell me to begin of it like meu irmãozinho, todo ligado. Você não lembra? so somewhere in the valley. Simple thing, lighting tired, always clean. Eu adoro que falem que é minha cara, por favor, podem falar. Eu, todos os dias estou me esforçando, Makoto, para ensinar um pouquinho o que você me ensina com sua vida. Eu me esforço com eles, eu estou ensinando agora o Rick a ser útil, né? Eu falo muito nas minhas palestras que utilidade é um subproduto de felicidade, é um subproduto de utilidade. Quanto mais útil você é, mais feliz você vai ser. Eu ensino para o meu filho que me ajudar a lavar um carro, ele ser útil, que ele ajudar a arrumar a cama é ser útil, que a gente possa aprender a ser cada vez mais útil, produzindo momentos memoráveis e fazer do futuro do trabalho, na verdade, um grande momento para a gente mostrar quem nós somos e deixar nossa marca na nossa trajetória. Muito obrigado. Muito obrigada, Flávio. Nossa, gente, só vendo o rostinho de vocês, tá todo mundo caindo as lágrimas. Gente, hoje é isso. Gostaria muito de agradecer a presença de vocês. O Flávio falou agora, ele sempre fala pra gente que tempo é vida, a gente tem que dar muito valor no nosso tempo. Então, eu gostaria de agradecer muito vocês por vocês terem doado esse tempo aqui hoje. Eu sei que a vida dos gestores, a vida de vocês é muito corrida, ainda mais agora final de ano. Então, muito obrigada mesmo por todos vocês. Ano que vem a gente tem muito mais para on the road, com outro escopo diferente. Então, aguardem as novidades. É isso, gente. Muito obrigada a todos.